Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê vitória em nome de Jesus, amém? Vamos entrar aqui na leitura da palavra, deixar Deus falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Quem puder pegar sua Bíblia, sua espada, me acompanha aqui na leitura da palavra, que se encontra aqui no livro de Isaías, capítulo 10. Amém? Glória a Deus. Vamos começar do versículo 1, porque o tema dessa campanha está no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Naquele dia o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês. O jugo que será despedaçado por causa da gordura. Resumindo, a unção que despedaça o jugo. Amém? A palavra de Deus diz assim: ai dos que decretam leis injustas, do que escreve decreto opressivos, para negares a justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas os que vocês vão fazer no dia do castigo da calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhe resta a fazer, a não ser se curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Profecia contra a Síria. Versículo 5. Ai da Síria, cetro da minha ira, vara em suas mãos, a vara em suas mãos, e o instrumento do meu furor. Eu envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roubem a presa e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa o seu coração, não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações, porque diz: não são os meus comandantes todos eles reis? Não é Calnô como Caquemes? Não é Amate como Apate? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu o reino dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e a dos que de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse: eu fiz isso com o poder das minhas mãos e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que assentavam em trono. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão no ninho, e como se ajuntaram os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será
que o machado pode se gloriar contra aqueles que cortam com ele? Ou será que a serra pode engrandecer contra o que maneja? Isso já é a fala de Deus. Por isso, o Senhor dos Exércitos fará definhar os soldados deles, todo robusto, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, com a chama de fogo. Deixa eu voltar só no versículo 12. Aqui é o rei da Síria, se gloriando, dizendo que ele era imbatível. Com a inteligência dele, com a sabedoria dele, ele abateu todos os outros povos. E não tinha ninguém que pudesse impedir. Ele auto se gloriou, ele auto se disse: eu sou, eu posso, eu faço. Olha, voltando no versículo 12. Por isso, quando o Senhor tiver acabado, aqui já é o Senhor. Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei a arrogância do coração do rei da Síria e o exercício do seu orgulho e dos seus olhos. Porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati, e com os que assentavam em trono, meti a mão nas suas riquezas. E o Senhor diz assim: será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos Exércitos, fará definhar os soldados dele, e todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como uma chama de fogo. Amém, meus irmãos? E versículo 27. Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês, o jugo que será despedaçado por causa da gordura. Amém, meus irmãos? Isaías capítulo 10, versículo 27, a unção que despedaça o jugo. O que significa isso? O jugo era uma peça de madeira colocada sobre o pescoço dos animais de carga para guiá-lo e forçá-lo a trabalhar pesado. Metaforicamente, representava um peso de escravidão, o domínio de opressores, problemas familiares. Já estou trazendo para o dia de hoje. Ou o peso do pecado. E o que significa a unção? Simboliza a presença, o favor e a capacidade divina. Quando a presença de Deus é derramada sobre a nossa vida, o peso do opressor não apenas é aliviado, ele é completamente destruído. O que é interessante, meus irmãos, porque em Isaías capítulo 10 foi escrito quando a nação de Israel estava sob ameaça eminente de invasão e a escravidão e o domínio pelo poderoso império assírio. O Senhor garantiu ajudar que o pesado do domínio assírio seria quebrado.
E o que é interessante porque encontramos uma parte fascinante da narrativa bíblica que transborda para um período tumultuado da história de Israel. No livro do profeta Isaías, dizendo uma série de eventos e revelações que lança a luz sobre a relação entre Deus e a nação. E bem como as consequências das ações humanas. E no capítulo 10 do livro de Isaías, traz uma advertência contundente contra a injustiça praticada pelos líderes de Israel. E sobre o subtítulo Advertência contra a injustiça dos líderes. Isaías direciona sua mensagem principalmente aos líderes de Israel e a Síria, duas potências da época. Ele descreve vividamente como a Síria, embora tenha sido usada por Deus como um instrumento. Entenda uma coisa. Tem muitos hoje que dizem, porque Deus não vai usar aquele ali, que Deus não usa aquele dali. Entenda uma coisa, meus irmãos. Deus, ele usa quem ele quer. Você sabe qual é o problema das pessoas hoje? É achar que pode dizer para Deus quem ele pode e quem não pode usar. Entenda uma coisa, a gente é limitado. A gente jamais vai entender o trabalhar de Deus. Quando a gente volta aqui para Isaías capítulo 10, ele chama o povo da Síria, o rei da Síria, como um instrumento em suas mãos. Entenda uma coisa, o instrumento em suas mãos. Quando a gente vai mais um pouco adiante, a gente vê Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. Quando ele usou Nabucodonosor para dar uma lição no povo de Israel e levar cativo a Babilônia. E o que é interessante, que mais na frente ele chama Sírio de meu ungido. Quando foi para abater o rei da Babilônia. O mal das pessoas é achar que pode dizer quem Deus pode e quem não pode ser usado. Deus, ele usa quem ele quer, ele fala com quem ele quer. A gente não tem estrutura nem fisicamente e nem mentalmente para entender o trabalhar de Deus. Porque o poder de Deus, ele é tão grande que a gente não suportaria. Porque a gente é pequeno, mas Deus, ele é grande. E o que eu tenho visto muitos crentes pregando, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, Deus não fala, Deus não usa aquelas pessoas. O que eu estou vendo de crente querendo dar uma de Deus, o que eu estou vendo de crente querendo dar uma de Espírito Santo, quem pode, quem não pode ser usado. Se você for olhar, você ia dizer que ele ia chamar a Síria de um instrumento em suas mãos? Se você fosse olhar, você ia dizer que ele chamou Nabucodonosor de meu servo, que era uma nação totalmente idólatra e pagã, que cultuava outros deuses? Se você olhasse, você ia dizer que ele chamou Ciro de meu ungido para bater o povo da Babilônia, o rei Babilônia? A gente nunca vai entender o trabalhar de Deus, nunca. Deus, ele age como ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Ele é dono de tudo.
quando a gente parar de querer entender o trabalhar de Deus, porque a gente não tem que entender o trabalhar de Deus, a gente tem que apenas obedecer aquilo que foi dado para a gente fazer. Renunciar tudo aquilo que desagrada o coração dele e obedecer os seus mandamentos. Não querer entender Deus, que a gente jamais vai entender Deus. Então, como instrumento de julgamento contra Israel, que agiu com orgulho e crueldade excessivo, ultrapassando os limites estabelecidos por Deus, Isaías adverte sobre as consequências que aguarda a Síria, por causa da sua arrogância e da sua injustiça. Por quê? Ele não entendeu que ele foi usado como instrumento. É aí que está o perigo nos dias de hoje. Porque tem muitos hoje que é usado como instrumento, mas já diz: eu sou, eu faço, eu posso, eu prego bem, eu falo bem, eu curo, eu liberto. A gente não pode nada, a gente não faz nada. Tudo quem faz é ele, a gente é apenas instrumento em suas mãos. E quando o orgulho, a arrogância entra no nosso coração, é quando Deus desce ali para quebrar. E além disso também, Isaías também aponta para a sabedoria e a soberania de Deus sobre todas as nações, destacando que ele é quem direciona a história de acordo com os seus propósitos. Ele direciona de acordo com o propósito do Frank? Não. Ele direciona conforme o seu propósito? Você que está ouvindo? Não. Ele direciona conforme o propósito dele. E no capítulo 10, nos mostra também a importância da humildade e da obediência aos mandamentos divinos, além de reforçar a ideia de que mesmo em tempo de adversidades podemos confiar que Deus está no controle. Entenda uma coisa, meu irmão. O que eu tenho mais visto é pessoas querendo colocar Deus numa caixinha. Tem gente que coloca Satanás lá em cima. Eu não sei por que você tem tanto medo de Satanás. Deus, ele é aquele que ele pega Satanás pelo rabo, ele dá uns catiripapas assim no Satanás e manda de volta. E fica quietinho aí. Porque se eu me levantar do trono, tu vai... Porque Deus, ele é grande, é poderoso. Não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem bruxo, não tem nada que impeça o agir dele. Porque quando ele se levanta do trono, meu, até o inferno congela. E nos dias de hoje, meus irmãos, o que a unção é essa? E que julgo é esse que seria despedaçado? Nas nossas vidas se refere ao quê? Simboliza o quê? A opressão do inimigo sobre as nossas vidas, o jugo é visto como qualquer tipo de fardo,
dificuldade ou escravidão que alguém possa estar enfrentando em sua vida. Porque entenda uma coisa, os líderes de Israel tornaram-se um jugo pesado para o seu próprio povo. Os líderes de Israel, quando eu trago para o dia de hoje, o que eu estou vendo, tanto líderes se tornando um jugo, um peso, um fardo sobre a vida dos irmãos. Aonde quando você está num lugar desse, no ministério desse, é tanto peso, é tanto fardo, é tanta cobrança, é tanto isso, tanto aquilo, que isso se tornou um peso. Servir a Deus não é escravidão. Servir a Deus não é estar debaixo de um jugo pesado. Que nem quando em Mateus, capítulo 11, 28, 30, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o povo já tinha se desviado da presença de Deus mais uma vez. O povo estava idolatrando outros deuses. Só que entenda uma coisa, a grande luta de Deus em cima dos seus filhos é a idolatria. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que o povo fazia boneco de madeira, de ouro, de prata, de pedra, e substituía Deus por aquilo ali. Nos dias de hoje, tem muitos crentes hoje que dizem só dos católicos, mas quantos crentes hoje estão idolatrando os seus líderes, os seus pastores, as suas igrejas, os seus títulos, a sua posição? Quantos hoje estão idolatrando a sua cadeira? A idolatria só fez mudar o nome, mas continua pior do que antigamente. Então os líderes de Israel se tornaram um jugo pesado para o seu próprio povo, fazendo as leis que tiravam os direitos dos pobres, fazendo as leis que tiravam os direitos dos aflitos, fazendo as leis que tiravam os direitos das viúvas, fazendo as leis que tiravam os direitos dos órfãos. Então Deus estava ia usar a Síria como um jugo para aquela nação de Israel, como uma vara da correção de Deus. Deus queria corrigir o seu povo. Só que entenda uma coisa: aqueles homens, eles eram tão perversos, assírios, que Deus usou ele como instrumento para dar uma correção no seu povo. Só que o orgulho, a soberba do rei da Síria e dos assírios era tão grande que eles não queriam só corrigir, eles queriam e desejavam destruir o povo de Israel. Mas Deus quebraria a vara que utilizou para corrigir Israel. É Deus dizendo assim: rei da Síria, tu está dizendo que tu que fez, foi tu que venceu as outras nações? Tu está dizendo que a tua sabedoria, o teu poder, o teu material bélico, o teu soldado foi o que venceu as outras nações? Tu tá dizendo que a glória é tua, que tu faz, que tu pode, que não tem nada que impeça? Peraí, rei da Síria.
Porque quando eu terminar de corrigir o povo de Israel, o meu jugo vai descer sobre a tua cabeça. Eu vou quebrar o teu orgulho. Eu vou quebrar a tua soberba. Tu tá achando que foi tu que fez? Isso aqui que tá o perigo. Por quê? Porque hoje muitos estão dizendo: eu sou, eu faço, eu posso. Eu sou o presidente disso aqui. Eu sou o líder daqui. Quem manda aqui é eu. Porque hoje querem controlar até como você ora. Se você não orar conforme eles querem, você é expulso do ministério. Se você não fizer o que eles querem, você é expulso, você já é rejeitado. Quer dizer, eles colocam o jugo dizendo: eu sou, eu faço, eu posso. Se não for como eu quero, também assim não é. Aí é quando Deus vem lá com a marreta dele e senta na cabeça, quebrando a soberba, o orgulho. E o juízo de Deus, meu irmão, ia contra aqueles que oprimiam os pobres. E isso ele usaria a Síria como instrumento de castigo, que por sua vez também seria julgada. Só que quando eu olho para essa mensagem de Isaías, eu vou mais adiante, eu lembro de Nabucodonosor. Deus usou ele, só que lá Deus chama ele de meu servo. Mas de uma certa forma Deus usou Nabucodonosor como um instrumento para dar uma lição e levar o povo cativo para a Babilônia. Só que depois o rei da Babilônia se engrandeceu, se achando que podia, que fazia, que era tudo. E o Senhor tirou ele do trono. Peraí que não é do jeito que tu pensa, não. Tirou ele do trono e colocou no pasto. Durante 7 anos, se não me falta a memória. 7 anos. E o profeta Isaías ainda anuncia: ai, juízo injusto. O profeta anuncia um ai contra aqueles que criam leis injustas e oprimem os mais vulneráveis, como a viúva e os órfãos, e rouba aos pobres. Hoje é o que a gente está aqui a partir do versículo 1 ao 4. Hoje é o que a gente tem mais visto. Quantos líderes hoje manipulam, tirando daqueles que nem têm. Meus irmãos, tem pessoas que estão dentro do ministério que vão voltar para casa e não tem o que comer. Ou quando chega lá na casa, só tem um pão duro que vai comer com leite. Quando tem leite, com uma água. E ficam ali manipulando os seus benefícios para viagem longa. Enquanto aqueles que queriam ouvir uma palavra são manipulados. Quantos ministérios tem aí bonito? E quantas casas dos irmãos estão caindo aos pedaços? Quer ver no final do mês não tem nem o dinheiro para comprar o gás? Só mudou, mas continua a mesma coisa. E o profeta Isaías anuncia ai. Ele anuncia um ai.
contra aqueles que criam leis injustas e oprimem mais vulneráveis, como viúvas, os órfãos e roubam os pobres. É como se Deus dissesse assim: ai, porque eu sou contra vocês que oprimem o meu povo. Eu coloquei vocês aí e vocês estão distorcendo a minha palavra, manipulando e tirando daqueles que precisam para suas gorduras. Mas o juízo de Deus também ia descer sobre a Síria. O instrumento de Deus foi um instrumento de Deus. A Síria, com seu poder e orgulho, é usado por Deus para castigar quem? O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E Deus fala: o julgamento da Síria, após cumprir o seu propósito, a Síria será punida por seu orgulho e arrogância. Mas o profeta Isaías também fala ali de esperança e salvação. A soberania de Deus é demonstrada ao usar até mesmo os inimigos para disciplinar o seu povo. Mas, em sua promessa, de cuidar do seu povo depois, é o que traz ali um consolo. Por quê? Quando a gente observa o não arrependimento do povo, seguido pela ira de Deus, que não cessa a ponto de os assírios se tornarem e se tornaria uma vara para a correção das nações da época. Mas os assírios, principalmente seu rei, se tornaria o quê? Orgulhoso, arrogante. Pois o propósito de Deus era o quê? Corrigir o seu povo. Mas a intenção dos assírios era o quê? Destruir. De forma que todo Israel pagaria. E que todo Israel agora estava debaixo do jugo dos assírios. Porém, esta mesma vara que Deus utilizou para corrigir Israel seria quebrada pela unção. Que é interessante que Deus ele começa a falar a respeito da Síria, um povo levantado por ele mesmo para trazer juízo ao próprio povo de Israel, por terem se afastado do Senhor. Ainda tem incrédulos que não acreditam em Jesus. Depois a gente vai chegar lá. Porque Jesus levou sobre si todo jugo, todo fardo, todo peso. Porque se não entenda uma coisa, se não fosse Jesus pagado alto preço, levado sobre si todos os pecados, você acha que ainda tinha alguém sobre essa terra? Você acha que essa terra ainda estava aqui? Porque nos dias de hoje estamos vivendo, juntando Sodoma e Gomorra, o tempo de Noé, o tempo que o povo, o Antigo Testamento todinho, não chega nem aos pés do que a podridão está nos dias de hoje.
E é quando, no versículo 5, ai da Síria, cedro da minha ira, a vara em suas mãos é um instrumento do meu furor e da minha ira. No entanto, Deus também, ele traria sobre a Síria, pois era um povo que maldosos, maligno e altivo. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância, o orgulho do coração do rei da Síria e a altivez dos seus olhos. E a destruição da Síria, meu irmão, seria um sinal ao povo de Deus, de que Deus também cumpriria as promessas de restaurar Israel. E de fato que algum tempo depois dessa profecia, a Síria foi derrotada, até que ficou totalmente debaixo das garras de outras grandiosas nações, que nem a Babilônia. E olha que a Síria já obteve sucesso contra a Babilônia. Mas né, depois Deus estava com quem já? Com a Babilônia. E na sequência, meu irmão, Deus passa a falar da promessa futura para Israel, que acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem salvado nunca mais se estribarão naqueles que o feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Hoje eu até vi uma pessoa falando que muitos pensam que Deus é que nem político, que faz promessa e não cumpre. Deus, quando ele faz promessa, ele cumpre. Porque Deus, ele não é político, não. Tá? Você tem que aprender a confiar no Senhor. Você tem que aprender a confiar naquele que dia por dia tem cuidado de você, da sua família e da sua casa. E o profeta, meus irmãos, Isaías, ele declarou isso quando a Síria ameaçava destruir e escravizar o povo de Israel. O jugo representava a tirania assíria, enquanto a unção, o poder e a presença do Espírito Santo representava a força de Deus quebrando esse sistema de opressão. Porque, meus irmãos, entenda uma coisa. O profeta Isaías, ele profetizou por cerca de 40 anos sobre o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E qual era a função do profeta Isaías? Era anunciar os propósitos de Deus e o seu juízo, exortar ao arrependimento e a permanência nele, que o povo continuasse fiel ao Senhor. E o profeta Isaías anuncia que Deus havia escolhido a Síria para impor o juízo a Judá pela desobediência e a impiedade dos mesmos. Entenda uma coisa. Olha por que o rei da Síria se gloriou
Ele conquistou a cerca de 46 cidades de Judá e cercou Jerusalém. Porque naquela época, meus irmãos, os assírios eram uma superpotência. Era homens maus, perversos. E eles trabalhavam assim. Ele conquistava a nação e depois oprimia o povo, escravizando. E na verdade, o povo de Israel acabaria sendo subjugado pelos assírios. No entanto, a Síria não reconhece que o seu sucesso é resultado do plano de Deus. Em vez disso, o que ele faz? Ele atribui a sua vitória ao seu poder e habilidade, ignorando a soberania de Deus. E é aí que quando o mal quer se levantar, quando já querem achar que estão acima de Deus, Deus fala assim, não, pera lá que não é assim não. Eu te usei como instrumento, tá pensando que se eu não for na tua vida, tu vai ficar de pé? Sabe, o homem às vezes é tão tolo por achar que é alguma coisa. Se não for Deus, meus irmãos, nada acontece, nada. Se não for o papai ali, nada acontece. Ele é aquele que ele coloca reis, ele tira reis. Ele é aquele que ele abate rei, tira rei do trono, coloca no trono. Ele é aquele que ele faz o que ele quer porque ele é Deus. E o que é interessante, meus irmãos, porque a Síria, apesar do seu poder, enfrentará um fim humilhante devido à sua arrogância e ao fato de se sobrepor ao propósito de Deus. Porque o povo, meus irmãos, eles já tinham se afastado da presença de Deus. Eles já tinham abandonado a Deus, entenda. Eles abandonaram a Deus por coisa feita de madeira, de pedra. Só que naquele tempo, a gente vê, no dia de hoje, até hoje, ainda tem gente que é isso. Mas essas pessoas, que coisa, é por falta de sabedoria. É por isso que somos chamados igual o profeta Isaías. E como João Batista, anunciar o Evangelho. João Batista anunciou a vinda de Cristo. A gente tem que anunciar o arrependimento e a segunda vinda de Cristo. E o juízo, assim como Isaías anunciou sobre o juízo de Deus que viria através do povo assírio.
O capítulo 10 nos mostra que Deus, ele diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decreto opressivo, e para negarem justiça aos pobres, para privarem o seu direito ao aflito do meu povo, a fim de despojarem as viúvas, roubar os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, da calamidade que vem de longe? Eu não queria nem entrar nessa parte, mas eu vou entrar. O que vocês vão fazer quando vocês roubam as pessoas? Só porque você traz uma profecia já com negócio de pix, só porque você já começa a oprimir, dizendo que se você não der o dízimo, se você não obedecer, você não vai para o céu, porque você está roubando a Deus. Quem é que rouba a Deus, meus irmãos? Quem é que rouba de Deus, se tudo é dele? Ele disse foi para Isaías, para Moisés, para Davi. Quando o profeta chegou lá: Davi, se tu quisesse muito mais, eu te daria muito mais. Quisesse mais ouro, eu te daria mais ouro. Quisesse mais grandeza, eu te daria mais grandeza. Mas tu não precisaria roubar nada de ninguém. Que nem ele roubou a mulher de Urias e depois tramou para tirar a vida de Urias, o Eteu. Mas aí vem a preservação dos remanescentes de Israel. Apesar da destruição e do cativeiro, Deus preservará o remanescente fiel de Israel, que confiará em Deus e em vez de em alianças militares. Mas este remanescente será responsável pela construção da nação. E certamente a confiança verdadeira em Deus será a chave para a sobrevivência e restauração. E a confiança e o que, meus irmãos? Quando Isaías 10, 27 fala da unção que despedaça o jugo. Esse versículo nos ensina que a unção de Deus é mais poderosa do que qualquer cativeiro que possamos estar sofrendo. Que define a unção como um poder de Deus que remove fardo e destrói o jugo e liberta os cativos. Deus pode quebrar qualquer corrente, até mesmo a poderosa corrente dos assírios. Porque, como diz Isaías 10, 27, e aconteceu que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Naquele dia eu livrei vocês da escravidão. Tirei a carga pesada que os assírios colocaram nas suas costas. Os inimigos vêm na direção de Rimon. Vivemos em dias em que muitos estão carregando jugos pesados, jugo do pecado, jugo da religiosidade, jugo emocionais e espirituais e até mesmo ministeriais mesmo. Mas o nosso Deus não nos chamou para vivermos oprimidos, acorrentados, não.
Ele não nos chamou para nós vivermos curvados sobre o peso da escravidão, não. Há uma unção que quebra, desfaz. Essa unção é o motor do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E sobre essa unção poderosa, libertadora, capacitadora, que falaremos, com que ela desça sobre a nossa vida. Assim como João 8,36, se pois o Filho for libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje, meus irmãos, o pecado é o jogo mais pesado para a humanidade. Ela escraviza, corrói a alma, impede a comunhão com Deus, mas a unção de Cristo quebra hoje esse jugo. Assim como Isaías diz, a unção que despedaça o jugo. Porque todo esse peso, esse jugo foi quebrado. Foi destruído. Quando a graça salvadora de Jesus entra em ação. Não importa quão pesado seja o teu passado, há perdão. Há jugo quebrado no nome de Jesus e pelo poder de Jesus. Que é a unção que salva e restaura a sua vida, a sua alma. Confia em Cristo. Porque Cristo quebrou esse jugo que está sobre a sua vida, sobre você. E Ele está removendo esse jugo e te levantando com uma voz profética dessa geração. Ele está derramando sobre a sua vida essa unção, não apenas uma unção, mas é uma unção que liberta, é uma unção, ela é empoderada, ela te dá ousadia, ela te dá visão, ela te dá autoridade, ela te dá uma sabedoria para ministrar, para liderar, para orar, para operar não só fisicamente, mas espiritualmente também. Uma unção que transforma homens comuns em instrumento extraordinário, assim como foi Davi, ungido por Samuel, ainda jovem. E essa unção que o capacitou a vencer gigantes, enfrentar
batalhas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, você não está aqui em vão. O Espírito do Senhor te trouxe para ouvir essa mensagem. O jugo será despedaçado por causa da unção. Não é por força nem por violência, Zacarias 4:6, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Chegou a hora de ser livre, meus irmãos. Chegou a hora de ser cheio do Espírito Santo. Chegou a hora de andar no teu propósito com ousadia. Chegou a hora de se levantar em autoridade como Davi, como Paulo e como os apóstolos. Hoje o Senhor quer te ungir novamente, quer tirar todo o peso, todo o jugo da tua alma. Porque Jesus já levou sobre si, todas as nossas dores, todo jugo, todo fardo, todo peso. É Ele quem tira o fardo espiritual e oferece descanso autêntico. Porque em Mateus 11, 28 ao 30 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Lucas 4, 18 e 19, ao iniciar seu ministério, Jesus declara que o Espírito do Senhor está sobre ele para libertar os oprimidos. Ele é ungido, que substitui o fardo pesado e a escravidão espiritual, o jugo de aflições, o jugo do pecado, da angústia, por uma vida de liberdade e de alívio. Entenda uma coisa, aquele povo estava pagando um alto preço, porque tinha abandonado a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque hoje não é só aquele pedaço de madeira, não é só aquele pedaço de ferro, de coisa, não. Hoje a idolatria está em cima de líderes, está em cima do irmão que prega bem, que fala bem, que é ousado. Trocaram Deus, começou uma idolatria imensa nos dias de hoje. Isso não vem agradando o coração de Deus. E em cima de líderes. O que você acha? Você acredita que Deus se agrada no que está acontecendo nos dias de hoje? Se nós mesmos não aceitamos essa situação que está acontecendo, que é tanto amor ao dinheiro, que tudo se leva ao dinheiro. Porque hoje em dia, meus irmãos, se o irmão tiver um dom de profecia, de revelação, ele já usa para ganhar dinheiro. Aí você diz assim, mas como que por que Deus entregou? Ele pagou um alto preço e Deus derramou a unção sobre a vida dele. Jesus diz assim que nos últimos tempos ele derramará do Espírito dele sobre toda a carne.
Só que essas pessoas, vai vir um juízo de Deus sobre a vida deles. Porque de Deus não se zomba e não usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, não. Então, o que está no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 1 em diante, até o 4, é o que nos mostra que hoje está dessa mesma forma, a opressão em cima do povo, de líderes religiosos, dizendo que se você não der aquilo ali, vai vir o devorador, o cortador, o migrador, mas não sei o quê. E o cortador, o migrador, o devorador são eles mesmos. Porque até quando eles usam essa metáfora do cortador, do migrador, do devorador, isso não tem nada a ver com essa situação. Isso já leva a outra história, um outro texto, que não tem nada a ver com o negócio de porque o cortador, o devorador são eles mesmos, que devora, tira as lãs das ovelhas. Daqui a pouco estão espremendo as ovelhas assim, igual quando a gente vai espremer uma toalha, né, para enxugar ali. Porque uma coisa, meus irmãos, que eu não entendo, porque se fosse para mim estar na casa de Deus, ali onde foi construída para adorar a Deus, prestar louvores, adoração a Deus, se for para mim estar no negócio desse, para estar enganando o povo, tirando dinheiro do povo, distorcendo a palavra dele, eu prefiro estar no mundo. Eu prefiro estar no mundo. Porque muitos já ouviram aquela história? Irmão, vem aqui que a gente está precisando disso para ajeitar isso e aquilo. Quando o irmão está precisando, irmão, vamos orar, né? É por isso que a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas hoje, a partir de hoje, começa a pedir a Deus: Senhor, derrama sobre mim a unção que despedaça o jugo, a unção que despedaça a macumba, a unção que despedaça o feiticeiro, a macumbeira, o bruxo, a bruxa, a unção que despedaça a inveja, a unção que despedaça tudo aquilo que estão, a oração ao contrário, tudo aquilo que estão lançando sobre a minha vida. Todo jugo, todo peso, todo fardo. Começa a partir de hoje. Pedir de Deus essa unção sobre a sua vida. Porque quando a gente está com essa unção sobre a nossa vida, o peso não vem sobre a nossa vida, o fardo não vem sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês.